Eu acredito que você já se perguntou como é que funciona exatamente, porque existe o padre diocesano, existe o padre religioso, eu não sei como é que funciona tudo isso, e é exatamente essa dúvida que eu venho responder no vídeo de hoje. Qual que são esses ramos entre a vida religiosa e a vida sacerdotal e essa riqueza que existe dentro da igreja. Então fica comigo até o final desse vídeo que você saberá essa diferença. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Caríssimos irmãos, eu me chamo Darley, sou seminarista religioso, barnabita, e também administro aqui esse canal intitulado Papo de Seminarista. E hoje eu venho esclarecer essa dúvida, que foi dúvida inicial de um dos nossos inscritos aqui do canal do YouTube, Papo de Seminarista. O inscrito chegou nos comentários e disse assim: irmão, obrigado por esse vídeo, eu estou discernindo a minha vocação, porém eu tenho muita dúvida se eu prefiro ir para um seminário diocesano ou ir para um seminário religioso. Eu ainda estou um pouco confuso e preciso discernir e tomar uma decisão. Porém eu não entendo muito bem como é que funciona exatamente, você pode me ajudar? Então foi exatamente a partir desse comentário que hoje eu venho trazer esse vídeo para poder responder essa dúvida. Por que que existe essa diferença e como ela funciona exatamente? Então, se é um tema que é relevante para você, deixe o seu like aqui no vídeo, comente, compartilhe com os seus amigos, tá bom? Primeiramente, nós precisamos esclarecer três elementos. Existe aquele que está em formação, né, que entra no convento, que entra no seminário e recebe primeiro uma formação para ser religioso. Em que sentido? Aquele que está discernindo a sua vocação para ser somente um irmão consagrado a Deus, pelos votos de castidade, pobreza e obediência. Assim como você conhece uma freira, uma religiosa, que ela é consagrada a Deus pelos votos de castidade, pobreza e obediência. Então, da mesma forma que existe a freira, a irmã, existe também o frei, existe o irmão, existe o dom, que no caso é um dom de religioso, né, por ser religioso. Então existe aquele que discerniu a sua vocação para ser um consagrado, para servir a igreja de maneira doando-se inteiramente e professando os votos de castidade, pobreza e obediência. Até aqui tudo bem, né? E a freira continua a freira. Deixa a freira aqui. Ainda falando do que é religioso, existem aqueles que discerniram a sua vida vocacional, entraram no seminário, entraram no convento para ser religioso e sacerdote, né? Primeiramente recebe-se toda essa formação para ser religioso, para fazer a sua profissão religiosa, que no caso primeiramente é temporária e renova-se por pelo menos 3 ou 4 anos, até a profissão solene, profissão perpétua, como chamam, né? E depois de ter recebido a primeira formação de religioso, continua-se na formação, estudando a teologia, para receber o diaconato e em seguida a ordenação presbiteral. Ou seja, quando você que conhece um padre religioso, primeiro ele foi religioso, depois ele seguiu na formação para ser padre. Então ele é padre religioso de uma congregação, de um instituto religioso, de uma ordem religiosa, que é essa riqueza que logo mais eu quero poder esclarecer para vocês. Mas até aqui nós estamos dividindo os elementos. Existe aquele que é só religioso, discerniu a sua vocação para ser somente um consagrado, a freira, o irmão, o frei, enfim. E aquele que está discernindo a sua vocação para ser padre, entrou no seminário religioso, primeiro ele recebeu a formação para ser religioso, né, um professo, e em seguida está na formação, teve toda a sua formação para ser padre. Então ele é padre religioso. E então, diferente dos religiosos, existe aquele que discerniu essa vocação para ser somente padre, somente padre. Então esse vai buscar o seminário diocesano, vai ser o padre diocesano, que vai procurar a sua diocese, né, na qual está localizada a sua paróquia, a sua comunidade, vai lá no seminário da sua diocese e faz a experiência vocacional, todos os encontros, e aí ele vai ingressar no seminário menor primeiro, depois ele vai ingressar no seminário maior, que vai estudar a filosofia, depois a teologia, vai ser diácono e depois vai ser padre. Ponto. Então é exatamente aqui que existe essa diferença.
o padre diocesano e o padre religioso, que primeiro foi religioso, discerniu essa vocação que também é para o sacerdócio, seguiu na formação e agora é também padre religioso, entendeu? Então, eu fecho aqui esse esclarecimento desses três elementos. Só o religioso, o padre religioso e o padre diocesano. Agora fica comigo até o final desse vídeo, que eu quero esclarecer para vocês exatamente como são os pormenores daqueles que estão discernindo a sua vocação e não sabem exatamente em que seminário vão procurar, em que seminário vai ingressar, vai pedir para fazer acompanhamento vocacional, não sabe exatamente todas as ordens ou congregações que existem, e é exatamente um pouco disso que eu quero esclarecer com vocês ainda nesse vídeo. Então, já em outro cenário, nesse espaço que eu quero poder trazer para vocês o conhecimento a respeito da vida religiosa, como se procedem os passos daquele que está discernindo a sua vida, primeiramente para a vida religiosa. Aquele que deseja ser religioso, ele sente no seu coração o desejo de se consagrar a Deus, e ser todo de Deus, porque o voto religioso, ele primeiramente nos une àquela família religiosa a qual nós estamos professando, né? Ou seja, a obediência aos nossos superiores, a pobreza, que é um estado de vida da vida religiosa, e o voto de castidade, que é semelhante ao celibato sacerdotal, ao celibato do padre diocesano. Porém, o religioso, ele faz votos. O padre diocesano não faz votos. Ele faz uma promessa diante do seu bispo. Uma promessa diante do seu bispo. A obediência ao seu bispo, o celibato sacerdotal, e não faz voto de pobreza. Então, aquele que quer ser religioso, ele sente o desejo exatamente de se consagrar a Deus, de doar a sua vida inteiramente a Deus. Então, ele precisa fazer o discernimento, que é um discernimento pessoal, em qual carisma ele se encaixa. Porque na vida religiosa, geralmente tem um carisma próprio, uma espiritualidade própria e muitas vezes até mesmo um apostolado próprio, uma forma de servir a igreja em um carisma específico, em um apostolado específico. E então ele precisa fazer esse discernimento. Por exemplo, você quer ser um religioso, você gosta muito da juventude, você antes de entrar no seminário foi catequista, foi liderança jovem e etc e tal. Ou seja, tem uma congregação religiosa que trabalha com os jovens, que são os salesianos de Dom Bosco. Não, eu estou discernindo a minha vida para entrar num seminário, mas que seja um seminário que preze muito pela oração, pela contemplação, que tenha adoração sempre, né? Adoração ao Santíssimo Sacramento, uma vida mais despojada. Então, você pode estar fazendo esse discernimento para entrar no Carmelo. No Carmelo, né? Que é um carisma muito específico para o ramo feminino e também para o ramo masculino. O Carmelo, né? De Nossa Senhora do Carmo, que está espalhado em vários locais aí pelo Brasil. Bem como as outras congregações, né? As congregações, os institutos religiosos têm missões em muitos outros estados. E talvez no seu estado não tenha o seminário ao qual você quer fazer o discernimento vocacional. Você precisa se deslocar para outro estado, para outro local, né? Para fazer o encontro vocacional lá naquele espaço. E até mesmo entrar no seminário você vai precisar ir para aquele estado. Então, muitas vezes tem um pouco dessa limitação. Porque se você quer ser padre diocesano, você vai procurar a sua diocese que está mais perto de você. Está exatamente no local onde você se encontra. A área que você mora faz parte de uma diocese, então você vai procurar a sua diocese, lá onde mora o seu bispo, lá onde está a cura diocesana, lá onde está a catedral, enfim, da sua cidade, da sua diocese, né? Ainda falando da vida religiosa, como eu estava comentando. Então, o religioso, ele sente esse desejo de se consagrar a Deus, e existe uma riqueza muito grande, uma riqueza de carisma, uma riqueza de apostolado e uma riqueza de espiritualidade. Eu gosto muito de São Francisco de Assis. É um estilo de pobreza, de despojamento,
de estar sempre à disposição dos pobres, por aqueles que moram em situação de rua, né? Então, você vai procurar a ordem franciscana ou a ordem dos capuchinhos, né? Os capuchinhos menores, e talvez você se identifica ali com aquele estilo de vida. Não, eu gosto muito de, de poder anunciar o evangelho. Eu sinto que Deus me chama para esta missão de anunciar o evangelho. Existe uma congregação que oferece isso, né? A ordem dos pregadores, os dominicanos, a ordem dos pregadores. Então você vai procurar o estilo de vida religioso que melhor cabe dentro daquilo que você sente o desejo no seu coração. Ah, não é a ordem dos pregadores, talvez os jesuítas que prezam muito por esta esplendor missionário. Ou então, você não quer ser missionário, você quer ser contemplativo, ou seja, um estilo de vida religiosa que você mais fica diante do Santíssimo Sacramento em adoração, cultivando uma vida interior, uma vida de oração pela igreja, que isso se chama o ramo contemplativo. Tem um ramo missionário, um ramo ativo, e existe o ramo contemplativo, isso na vida religiosa. Então você vai procurar, você que quer uma vida mais contemplativa, você vai procurar o Carmelo, como eu comentei, você vai procurar a ordem de São Bento, você vai procurar os trapistas, né? Que já são os monges, já não são somente os religiosos, mas tem uma denominação própria para aqueles que vivem um carisma de contemplação, que são os monges. Você vai procurar um mosteiro, mosteiro de São Bento, o mosteiro dos cistercienses, você vai buscar os trapistas, né? Que também tem, o Brasil tem locais que oferecem esse estilo de vida mais contemplativo, né? E existe aqueles que são até semi-contemplativos. Eles têm uma parte da sua vida, ali da sua vida religiosa, em contemplação, porém eles não ficam somente enclausurados, eles saem, eles têm um serviço, têm uma missão. Então, como por exemplo o HESED, o Instituto HESED da irmã Kelly Patrícia, né, que está ali em Fortaleza, eles são semi-contemplativos. Então essa é a riqueza da vida religiosa. Por exemplo, eu, que estou aqui no seminário religioso dos clérigos regulares de São Paulo, cujo nome, né, é mais conhecido como os Barnabitas. E nós temos este carisma que é a renovação do fervor cristão. Então, aonde a igreja precisar de um Barnabita, onde for a necessidade da igreja para que estejam ali os clérigos regulares de São Paulo, nós estaremos sempre ali a serviço da igreja em missão. E como eu disse, né, algumas missões têm um carisma específico, têm um apostolado específico. Outro que eu quero comentar aqui também, você é um jovem carismático, sempre foi de grupo de oração, e você quer viver ainda essa vida carismática dentro de um seminário, buscando a vida religiosa. Eu recomendaria você encontrar o Instituto Servo de Jesus Salvador, os salvistas. Eu conheci os salvistas. Ou você quer um carisma semelhante ao da Canção Nova, enfim. Então, você vai dar essa pesquisada na internet e você vai descobrir essa riqueza que existe dentro da vida religiosa, de ter um santo padroeiro, fundador específico, um carisma específico, e essa é a beleza da Igreja Católica. Por fim, aqui nesse vídeo, eu preciso trazer dois elementos principais para finalizar assim, a compreensão dessa diferença entre a vida diocesana e a vida religiosa. Na vida diocesana existem 3 etapas. O propedêutico, que você entra no seminário diocesano, e você vai primeiro para o seminário menor, passar 1 ano de experiência. E aí você vai ter um contato com uma pequena formação, e o propedêutico é uma fase bem inicial, bem curta, e ao final do propedêutico você vai dizer a sua resposta se você quer dar continuidade na formação, se é algo que realmente você ali se identifica, né? Porque a ordem, o seminário diocesano não vai prender você para sempre e dali você entra e nunca mais vai sair, não, muito pelo contrário. Então, na vida diocesana, a primeira etapa é o propedêutico, a segunda etapa é o discipulado, que são os estudos filosóficos, e em seguida os estudos teológicos, a configuração. Então,
propedêutico, filosofia, teologia, a ordenação diaconal, e em seguida a ordenação presbiteral. Pronto, padre diocesano. Já na vida religiosa, segue outras etapas com outras nomenclaturas. Primeiro você entra no seminário religioso e aí você vai viver a primeira etapa, que é o aspirantado. Então, também é um ano de discernimento, que ali você vai ter uma formação própria do aspirantado, e ao final do aspirantado você vai responder à equipe formativa se ali você se encontra, se você se identifica, e ali, dando a resposta, se sim, você segue nas etapas seguintes, né? Então, aspirantado, logo em seguida o postulantado, depois do postulantado tem um noviciado, que é um ano canônico, uma formação interna em um local que seja diferente do primeiro seminário que você entrou. Então, existe uma casa de noviciado, que é um ano que você vai conhecer as constituições daquela ordem, daquela congregação, do instituto religioso, a vida do fundador daquele instituto religioso, né? E as constituições, o modo de vida de ser religioso daquela casa de formação, daquela ordem, daquela congregação que você está fazendo o discernimento da sua vocação, né? E depois do noviciado, você professa os votos religiosos pela primeira vez, que são votos temporários. Então, é profissão religiosa temporária, que também chamam de votos simples. Então, você é consagrado, você já abraça aquela família religiosa, você já é membro daquela família religiosa, você já veste o hábito próprio daquele instituto religioso, e ali, claro, você já é religioso. Então precisa de pelo menos 3 ou 4 anos renovando esses votos simples até você tomar a decisão, eu já quero receber o voto solene, o voto perpétuo, né, que faz somente uma vez, daí não precisa renovar mais. Então, como eu disse, são etapas diferentes, e dentro disso vai ter o momento da filosofia, e aí você quer ser padre, logo depois de ser religioso, vai ter a teologia. Não, eu quero ser só religioso, então você vai ser um irmão, você vai ser só religioso. Então, e você vai viver o carisma, a espiritualidade própria daquela vida religiosa. E muitas vezes existe essa migração, sabia? De muitos que estavam no seminário diocesano, não se identificaram, não sentiram que ali é o chamado de Deus, e procuraram um instituto religioso, procuraram a vida religiosa. Também existe o caminho inverso, daqueles que estavam em um processo de discernimento na vida religiosa, não se identificaram por algum motivo e preferiram viver uma vida já dentro da sua diocese, no seminário diocesano. Então existe essa migração muitas vezes. E dentro da formação, a longo prazo, você precisa ter em mente o seguinte: a vida religiosa cobra muito a vida comunitária. Então, a refeição é todo mundo junto, na capela as orações é todo mundo junto, as formações é todo mundo junto, muitas vezes o lazer, um passeio é todo mundo junto, o refeitório, as refeições, né? Os trabalhos são todo mundo junto, todo mundo unido, sempre em fraternidade. E na vida diocesana, muitas vezes é um pouquinho mais solitário, né? Muitas vezes é você por conta ali, sem ter a obrigação, sem ter pessoas te mandando isso, faça aquilo e tal. E até mesmo quando padre, depois de padre, né? Nos dois caminhos. O padre diocesano, muitas vezes, é só um pároco naquela paróquia, só um pároco. Então você tem que dar conta da paróquia sozinho, você não vai ter ajuda de um vigário, você não vai ter a ajuda de um outro padre. Mas claro, sim, tem paróquias diocesanas que tem o pároco e tem o vigário, mas na vida diocesana, na maioria das vezes, é só um padre na casa paroquial. Na vida religiosa já é diferente. Como cobra muito e sempre esta vida comunitária, numa paróquia que tem padres religiosos, ela precisa ser constituída de pelo menos 3 padres, de 3 pessoas, 3 membros religiosos ali naquela comunidade, né? Então tem um pároco, depois tem um vigário, depois tem um outro religioso que também é vigário, e cada um assume uma função diferente na comunidade. Então um é o superior, o outro é o ecônomo, o outro é o chanceler. Então cada um tem as suas administrações, os seus próprios trabalhos na administração daquela paróquia. Então, a longo prazo, você precisa ter noção. É o seguinte: você quer viver em comunidade? Procure a vida religiosa. Você quer ter uma vida mais reservada, mais só você, uma vida mais
mais solitária, né? A gente diz solitária não no sentido pesado do termo, né? Mas é algo que você gosta de estar sozinho. Para você não é problema não ter outra pessoa junto com você administrando as coisas. Então, a vida diocesana é onde muitas vezes você vai se encaixar. Então, eu encerro esse vídeo por aqui. Se foi útil para você, eu peço mais uma vez, não esqueça de curtir, de comentar, se você tem alguma dúvida, de compartilhar com os seus amigos. Então, essa é a diferença, basicamente, do padre diocesano, do padre religioso, daquele que é só religioso. Então, espero que o vídeo tenha sido minimamente útil para você, possa ter lhe abrido um pouquinho mais os horizontes para você conhecer essa diferença aí. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e que Deus abençoe e até o próximo vídeo.